Eu saúdo a amada igreja, reunida nos lares deste momento, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo a certeza, a convicção, que o mesmo Espírito Santo que há de agir aqui, nesse tempo, é o mesmo também que vai agir com você aí na sua casa, no seu coração, trazendo à luz da palavra aquilo que você precisa nesta noite. A todos vocês que nos ouvem, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tenho certeza absoluta do agir de Deus na vida de cada um de nós nos dias atuais. Tudo que Deus faz tem um propósito, e todas as coisas que Deus faz cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que Deus possa estar abençoando a sua vida nesses dias, abençoando o seu lar, a sua casa, a sua família nesta noite. Muito obrigado por estar comigo. Eu tenho certeza absoluta que Deus irá falar ao seu coração. Onde você estiver, feche os seus olhos neste momento. Nós vamos conversar com Deus, falar com Deus aquilo que nós precisamos, revelar a Ele a nossa total dependência dEle nesta noite. Nós não somos nada sem Ele. Que seja somente Ele, na ação do Espírito Santo do Senhor, a conduzir este culto nesta noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela liberdade que temos de conversarmos diretamente com o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque pela fé entendemos, Senhor Deus, que o Senhor não está limitado a tempo e espaço, e que o Senhor se faz presente aqui neste lugar, e se faz presente, Senhor Deus, aonde o alcance da minha voz é chegado neste momento, por intermédio da internet. Vá, Senhor Deus, de encontro a cada coração nesta noite, visitando, Senhor Deus, cada lar, cada necessidade, Senhor Deus, dos ouvintes nesta noite, por intermédio da Tua Palavra. Queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, a nossa nação, para que o Senhor visite no Senhor Deus desses dias, com o mover da Tua glória, que a Tua igreja, Senhor Deus, possa entender o recado que o Senhor tem mandado a cada um de nós. Visita, Senhor Deus, cada liderança constituída pelo Senhor, dando sabedoria vinda dos altos céus para lidar com todas as situações nesta época. Visita, Senhor Deus, os nossos governantes. Visita, Senhor Deus, os nossos médicos e enfermeiros, todos aqueles que trabalham na área de saúde. Visita, Senhor Deus, cada um daqueles que continuam trabalhando, se esforçando, se dedicando, Senhor Deus, a nos servir nesses dias. Nós queremos, Senhor Deus, pedir a Tua proteção sobre os idosos da nossa igreja, sobre os idosos do nosso país. Cuida, Senhor Deus, de cada um deles, proteja, Senhor Deus, deste mal. Visita, Senhor Deus, a nossa cidade de Mantena. Nós colocamos, Senhor Deus, essa cidade nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor Deus, porque ainda não foi revelado nenhum caso dessa doença aqui. E nós confiamos plenamente no Senhor, que o Senhor há de nos proteger. E se vier, Senhor Deus, a acontecer algum caso aqui nessa cidade, que não seja abalada a nossa fé, porque o Senhor continua sendo Deus. Dê sabedoria, Senhor, para a realização, Senhor Deus, e a confecção da vacina, que possa trazer tranquilidade ao coração. Mas dê, Senhor Deus, a consciência ao homem de quem está dando é o Senhor. É somente o Senhor. Tudo vem do Senhor e nada acontece sem o Senhor. Queremos pedir, Senhor Deus, a orientação do Teu Santo Espírito neste momento,
na realização desse culto, nos hinos que nós estaremos cantando e louvando ao Senhor, e pela Tua palavra que há de falar conosco. Seja conosco, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. E o nosso Senhor Jesus Cristo, conversando com seus discípulos, certa vez perguntou o que as pessoas falavam sobre Ele. E Pedro falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é esse Jesus Cristo que nós servimos. E é esse Jesus vivo que nós vamos louvar e engrandecer neste momento. Adore o Senhor na sua casa com esse cântico, e logo depois nós estaremos trazendo a palavra do nosso Senhor.
Eu espero de coração que a sua vida, a sua casa, esteja firmado nessa rocha que é Jesus. Aí eu tenho certeza absoluta que não vai ser uma pandemia, não vai ser nada que vai abalar a sua fé nesta noite, que vai tirar você do centro da vontade de Deus. Deus tem um recado para o seu coração nesta noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, carta de Paulo aos 2 Coríntios, no capítulo 5. Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 1 ao verso 10. Vou dar um tempinho aqui para os irmãos abrirem as suas Bíblias aí em seus lares. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao verso 10. Preste atenção no que a palavra de Deus nos diz. Porque se Paulo estivesse vivo nesse tempo de hoje, se Paulo estivesse vivo no tempo que nós estamos vivendo, com essa pandemia, ele escreveria esse mesmo texto para a igreja atual. Ele escreveria esse texto na sua íntegra, para alimentar a nossa fé e para nos fazer enxergar além das coisas que os nossos olhos contemplam. Olha bem o que Paulo diz. Eu quero que você ouça esse texto, trazendo para o dia de hoje, Paulo falando e você interpretando o que nós estamos passando. Paulo diz assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque estamos vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Pai, em nome do Senhor Jesus, fale conosco nesta noite. Carecemos do Senhor, na dependência total do Teu Santo Espírito, que queremos falar. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Com certeza o apóstolo Paulo tinha em seu coração uma certeza plena de que a vida aqui é passageira, de que algo vai além das nossas expectativas e que a morte física não é o fim. É isso que ele queria revelar à igreja. Eu sei que, como simples mortais que somos, nós nos preocupamos com esse corpo.
Eu sei que, como seres mortais que somos, nos enchemos de medo, de angústia e temor diante daquilo que pode afetar o nosso corpo mortal. Paulo não estava saindo e querendo enganar as pessoas, saindo fora da realidade. Essa é a nossa realidade. Nós somos mortais, mas Paulo queria que a igreja de Cristo enxergasse além, para que eles entendessem que nós não estamos caminhando para o fim, mas nós estamos caminhando para o céu. E isso traz um alívio muito grande ao coração daqueles que servem e adoram o Senhor. A minha vida, a sua vida, apesar de sermos mortais, nós não estamos caminhando para o fim, mas para o começo, que é o céu que nos aguarda. Quando nós olhamos para esse texto anteriormente, um pouco antes, no capítulo 4, Paulo fala exatamente de um corpo fraco, mas de um espírito que se renova. Paulo falava de um presente doloroso, mas fazendo-nos elevar o coração deles a um futuro grandioso. Paulo falava de coisas temporais, visíveis, mas levando as pessoas a verem e enxergarem aquilo que era invisível e eterno. É isso que Deus quer falar com você nesta noite. Porque quando nós olhamos para esse texto, agora, ele continua no capítulo 5 a sua argumentação, mostrando que a morte não é o fim da linha, mas a morte é o raiar de uma gloriosa eternidade. Para o servo de Deus, para aquele que um dia aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a morte não tem a última palavra. Ela vem apenas decretar a nossa eternidade. A morte não tem a última palavra na sua vida. Ela decreta a sua eternidade, e você precisa entender então qual é essa eternidade, com e sem Cristo. Porque dependendo da sua resposta, você pode sim estar a caminho do fim e não a caminho do céu, porque aqueles que estão a caminho do céu, com certeza, não será o fim, porque aí sim nós vamos nos relacionar eternamente com Deus. Nesse texto nós lemos, Paulo usa figuras variadas para falar e mostrar para nós as duas realidades entre morte e ressurreição. E ele fala de uma maneira ampla para revelar a nós de uma forma figurada, falando sobre o corpo físico como uma tenda temporária, mas falando também de um corpo espiritual como um edifício permanente. Ele fala da morte como um despir e do corpo glorificado como uma nova vestimenta. Não uma vestimenta qualquer, uma gloriosa vestimenta, que um dia aqueles que aceitaram Jesus Cristo irão vestir. E eu quero destacar para vocês nesta noite algumas grandes verdades nesse texto que nós acabamos de ler. A primeira dela, Paulo fala para nós sobre uma certeza incontestável. Além de ser uma coisa certa, plena, ele ainda diz: é certo e você não tem nem como contestá-lo. É algo que não permite dúvida, que não permite engano, que não permite erro. É algo claro e objetivo. É algo sem duplo sentido. Ele estava falando de coisas de uma forma real e absoluta. Esse mesmo texto, quando nós lemos o versículo 1, na versão Almeida Corrigida, diz assim: sabemos que
se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, ou seja, dessa tenda se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Usando uma figura de linguagem para retratar a morte e a ressurreição, Paulo aqui menciona a nossa vida como uma tenda temporária para falar do nosso corpo físico. E ele fala, esse corpo físico é transitório. Quando ele falava de tenda para o povo de Israel, eles entendiam muito bem o que significava por causa da história do povo de Israel no deserto. Enquanto eles caminhavam no deserto e paravam, eles tinham que montar e desmontar as suas tendas, objetivando e desejando o dia que eles tivessem a casa definitiva deles. Paulo estava falando para o povo de Israel a mesma coisa. Hoje, nós vivemos nessa tenda temporária, desejosos pelo edifício que um dia nós teremos, que será a nossa casa definitiva um dia. Ele menciona a tenda temporária do corpo físico como transitório, algo que se debilita, que enfraquece, que adoece, que morre, e menciona de forma permanente para falar do corpo glorioso que nós teremos quando nós ressuscitarmos e recebemos então aquilo que é permanente e eterno. Enquanto estamos aqui nessa tenda provisória, uma moradia transitória, estamos como que um viajante peregrino. Mas um dia receberemos da parte de Deus o edifício, que é uma residência permanente. Eu gostaria que você entendesse que Deus estava dizendo pela boca de Paulo que nós não somos um corpo que tem um espírito, mas que nós somos um espírito que habita num corpo. Agora, nós caminhamos pelo deserto numa tenda provisória, mas há um templo permanente preparado para a sua alma, aonde haverá estabilidade, poder, beleza, aonde não haverá mais doença, não haverá mais dor, não haverá mais angústia, e nós seremos imortais e eternos, revestidos de poder e beleza. Para Paulo, relatado nesse texto, a morte era só uma mudança de endereço. E a pergunta é: qual será o seu novo endereço? O céu ou o inferno? Porque só haverá essas duas moradias para a eternidade. Se nós estamos numa tenda provisória e aquilo que é eterno ainda virá, qual será o seu novo endereço? A segunda coisa que Paulo relata para nós, ele fala de um gemido profundo. Quando nós vemos no verso 2, ele fala: enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Paulo estava dizendo para aquele povo que enquanto estivermos morando nesse tabernáculo, ou seja, neste corpo físico, estamos sujeitos à doença, estamos sujeitos à velhice, estamos sujeitos à fraqueza, estamos sujeitos à morte. Paulo estava dizendo, em uma palavra apenas: enquanto estivermos aqui nesse corpo, nós vamos gemer. Gemido aqui expressa exatamente a nossa fraqueza e a nossa impotência. Só para os irmãos entenderem, como é que pode um vírus invisível a olho nu, um vírus invisível a olho nu, que você consegue matá-lo
com água e sabão. Um vírus que tem a sua vida limitada a poucos minutos. Pode causar tanta tristeza, dor e morte. Isso mostra o quão frágil é a nossa vida. Um vírus que morre tão facilmente, se você deixar entrar dentro de você, você morre. A palavra de Deus retrata isso também na nossa vida, como o pecado. Pecado de forma invisível e que aparentemente traz muito prazer, que alimenta o nosso corpo, mas se você deixar o pecado entrar dentro de você, ele vai matar, vai te corroer, vai destruir a sua vida. O que significa que sem Jesus Cristo e o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado, nós não somos nada. Pense nisso. O que é a sua vida? A palavra de Deus retrata a nossa vida como um vapor, como uma fumaça, como o lírio do campo que nasce pela manhã, floresce e à tarde já morreu. Assim é a nossa vida. E ele diz que enquanto estamos aqui, nesse corpo, nós gememos. Aqui neste mundo, a morte mostra constantemente a sua fisionomia sombria para nós. Não tem como escapar. Aqui nós enfrentamos constantemente a dor do luto. Constantemente levamos uma chicotada da saudade na nossa vida, no nosso coração, por aqueles que já se foram. Ainda passamos pela ausência e sofremos pela ausência dolorosa daqueles que nós amamos. Aqui nessa terra fazemos uma caminhada onde estamos cheios de gemidos e de lamentações. Essa é uma outra verdade que Paulo diz para nós. A terceira verdade, ele passa da certeza incontestável de um gemido profundo para uma aspiração gloriosa, ou seja, até aqui você entende a sua realidade, mas você pode sonhar mais alto do que isso. Você não precisa ficar agarrado às inconstâncias desse mundo. Ele diz que você pode desejar algo mais para a sua vida. Paulo muda a figura agora da tenda para uma figura das vestes, onde ele diz, você pode trocar as suas vestes, você pode pegar esse corpo mortal, que hoje nós gememos, que hoje um simples vírus pode matar, que hoje nós estamos como que nus, e trocar pelas vestes celestiais que o Senhor tem preparado para você. Glória a Deus! Para ele, o morrer era ficar nu. Mas na segunda vinda, ele fala que aqueles que estiverem vivos seriam revestidos da imortalidade e que esse corpo será um corpo glorioso, será um corpo eterno, permanente, e receberemos um corpo, aqueles que o Senhor e Salvador receberão um corpo semelhante ao de Cristo. Você pode imaginar isso? Você hoje, que vive um corpo simples e mortal, um dia receber como prêmio, pelo sacrifício de Cristo e a sua entrega a Ele, se despir desse corpo mortal e receber uma vestimenta eterna que será revelada a nós como um corpo semelhante ao de Cristo. Isso é maravilhoso demais. A oferta para nós é grandiosa. E essa aspiração não está limitada a um número de pessoas, ela não está limitada a uma quantidade de pessoas. Tem vestimenta gloriosa para cada um que um dia quiser se despir do velho homem e aceitar a sua nova natureza em Cristo Jesus.
Receberemos um corpo semelhante ao de Cristo, e esse corpo será incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual e celestial. O que os salvos em Cristo esperam com ansiedade não é a morte, mas é a redenção desse corpo. Se perguntarmos a qualquer um hoje, como é que você gostaria de se encontrar com Cristo? Se eu gostaria que Ele voltasse agora nas nuvens e eu já tivesse o meu corpo transformado e encontrasse com Ele. A palavra de Deus diz que até mesmo para aqueles que morreram, ressuscitarão primeiro e encontrarão com Cristo nas nuvens, revestidos de glória. Ansiamos não pela morte, mas pela transformação. Não somos atraídos nunca pela sepultura, mas devemos ser atraídos pela nova roupagem de um corpo revestido de glória. Você consegue desejar isso? Se você compreende que é um simples mortal, Deus está dizendo, você não precisa, apesar de ser uma certeza incontestável, que esse corpo aqui vai acabar, eu estou dando a você a oportunidade de ter um corpo revestido de glória, se você aceitar o Senhor Jesus Cristo. E aí, como é que ele pretende fazer isso? A próxima figura de Paulo, ele fala para nós do penhor, do pagamento para que isso acontecesse. Isso aconteceu por intermédio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que teve um alto preço. O próprio Deus, quando ele fala aqui, quando ele fala no verso 5, foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito Santo como garantia do que está por vir. Deus não precisava dar garantia nenhuma das suas promessas, porque a sua própria palavra já seria garantia. Mas ele ainda fez questão de selar essa nossa aspiração de um novo corpo por intermédio do penhor do Espírito Santo. Ao prepararmos para a glória futura, Deus nos concedeu o Espírito Santo como garantia. O apóstolo Paulo diz: sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também irá nos ressuscitar com Ele. Está lá no capítulo 4, verso 14. O penhor do Espírito Santo é a nossa garantia de que a obra que Deus começou a fazer em nós será concluída. Morrer é deixar o corpo. Aceitar a Cristo, o penhor de Deus, é habitar com o Senhor. E somente aqueles que têm o Espírito Santo podem ter essa confiança. Aqueles que vivem sem essa garantia se desesperam na hora da morte. Na verdade, porque entende que estão caminhando em trevas e estão indo para o caminho das trevas. Mas aquele que anda na luz, que contempla a luz, está caminhando para a luz, que é o Senhor Jesus Cristo, de forma eterna. E ele fala para nós exatamente isso: aqueles que vivem sem essa garantia, um dia, infelizmente, a sua moradia não será numa cidade iluminada, mas será numa cidade de trevas, porque eles caminham para um lugar de choro e de ranger de dentes, e não para as bodas do Cordeiro. Caminham para o banimento eterno da presença de Deus e não para o bendito lugar onde Deus armará o seu tabernáculo de forma eterna para mim e para todo aquele que um dia crê em Cristo Jesus. Então dá para você entender o que Paulo estava falando para o povo, que serve para nós hoje? Vocês estão com medo de um vírus, de uma pandemia que pode causar morte, porque esse corpo aqui, ele é mortal, ele vai acabar, mas eu quero que você entenda que em Cristo Jesus você pode aspirar um corpo real, santo, purificado,
crucificado, e eu te dou a garantia daquele que morreu e ressuscitou, e que hoje, ao entregar a sua vida a Ele, o Espírito Santo vem selar a sua vida com garantia, com penhor, de que o preço já foi pago por você. E Paulo encerra falando do tribunal. Quando ele chega no verso 10, ele diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam elas boas, quer sejam elas más. Aí Paulo termina chamando a atenção para o juízo, para receber aquilo que foi a sua decisão enquanto estava nesse corpo, receber a sentença eterna. Paulo, embora estivesse pensando no céu e desejando a vida futura, ele nunca se esqueceu de que ele estava no caminho da glória. E não somente no caminho da glória, mas também a caminho do juízo. Eu quero te dizer uma coisa, que esse texto é claro: ninguém está isento de comparecer no tribunal. Ninguém está isento. Todos nós estamos convocados para esse dia. E os acusados terão que prestar contas e receberão de Cristo, hoje nosso advogado, mas receberá de Cristo, na condição de juiz, o veredicto eterno. Ninguém poderá escapar disso. Ninguém. Aqui no mundo em que nós vivemos, os homens, eles driblam a lei, eles forjam a lei, eles escapam da justiça, eles torcem o direito das pessoas. Mas a palavra de Deus nos diz: quem poderá escapar do tribunal de Cristo? Eu quero te dizer que o tribunal de Cristo será imparcial e justo. E aquilo que nós semeamos, é isso que nós vamos colher para a eternidade. É isso que ele estava dizendo. O tribunal de Cristo, cada um receba de acordo com as suas obras praticadas. O que semeamos, isso também nós vamos colher. Porque o tribunal de Cristo será revelador para mostrar o fruto. É onde muitas pessoas que vivem hoje enganadas, que tentam se enganar a si próprios. A palavra de Deus diz que naquele dia muitos dirão que em nome de Cristo profetizaram, expulsaram demônios, falaram do amor de Cristo. Mas a revelação de quem realmente eles eram é que vai determinar a sentença de Cristo. Não é aquilo que se fala, é aquilo que se realmente é. O problema é que, de acordo com o texto que nós lemos do penhor e da garantia do Espírito Santo, é que para os salvos, e olha que coisa maravilhosa, para os salvos no dia do juízo, nós não vamos precisar abrir a boca para nos justificar, porque Jesus Cristo já nos justificou na cruz. Se você tiver que abrir a boca para se justificar diante do tribunal, você já sabe que está condenado. E eu quero te dizer que talvez você se ache uma pessoa boa demais para o inferno. Diante do tribunal, ninguém é levado a júri pelas coisas boas que ele fez. Tem muito marginal que matou, que roubou, que destruiu a vida de outras famílias, mas que é um bom pai, que às vezes ama a sua esposa. Nós não seremos julgados pelas coisas boas que nós fizemos tão somente, nós seremos julgados pelos nossos pecados.
E não tem como se livrar desse pecado a não ser por Cristo Jesus. Esse tribunal será revelador, e o termo traduzido aqui, comparecer, também pode ser traduzido como revelado, ou seja, o verdadeiro caráter das nossas obras será exposto do Salvador. O tribunal dos homens julga apenas as ações, mas o tribunal de Cristo vai julgar também as intenções. No tribunal dos homens, muita coisa é escondida e é levada entre os homens. Mas diante de Deus não pode se tornar abominação diante de Deus. O tribunal dos homens apenas condena os culpados e procura absolver os réus. Mas o tribunal de Cristo condena os maus e ainda dá uma recompensa aos réus. Você entendeu isso? No tribunal humano, eles simplesmente vão analisar se a pessoa é justo ou não, e o prêmio dele vai ser a liberdade. No tribunal de Cristo serão julgados os maus, e aqueles que estiverem em Cristo não vão ser somente absolvidos, eles vão ser recompensados. Deus é maravilhoso. O tribunal de Cristo será um lugar de prestação de contas, em que daremos relatório das nossas obras, será um lugar de recompensa e de reconhecimento para os fiéis e de condenação para os infiéis. Só tem uma maneira de você se livrar da condenação: aceitando a justificação que Cristo oferece a todo aquele que nele crê e faz a Ele uma entrega real de coração. Aí eu te pergunto: você está caminhando para o fim ou você está caminhando para o céu? Você verá a face de Cristo na eternidade? Você contemplará o seu Criador? Só tem uma maneira: aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quero orar por você. Quero que você compreenda que, com os simples mortais que nós somos, nós temos uma promessa de sermos revestidos de glória e de vivermos toda a nossa eternidade junto com Deus. Qual será o seu novo endereço depois que você partir dessa tenda provisória e receber o seu edifício eterno? Céu ou inferno? Pai, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra foi pregada. Que aqueles que ouviram, Senhor Deus, possam ser impactados pelo Espírito Santo do Senhor, que é realmente quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós queremos, Senhor Deus, e desejamos que possa haver nesta noite salvação. Mas também, Senhor Deus, há de despertar em nós, teus servos que já aceitamos o Senhor Jesus Cristo, uma alegria plena, mesmo em meio a esta pandemia, porque a morte para nós não é o fim, é simplesmente o desnudar de um corpo mortal para um revestimento de glória em um corpo incorruptível. Louvado seja o Senhor. Que a Tua palavra e que o Teu Santo Espírito complete em cada coração aquilo que é necessário, seja para nos fortalecer, seja para o engrandecimento do Teu nome, ou seja para a salvação daqueles que ainda não creram, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê uma ótima semana no Senhor. Nós vamos encerrar cantando exatamente junto a Ti. O amor de Deus nos envolve. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
inocência.